Nós temos falado sobre prioridade na nossa vida e que nós devemos tomar algumas decisões. Sabe, às vezes nós temos dificuldade entre a nossa vontade e a vontade de Deus. Nós, como cristãos, nós devemos fazer sempre a vontade de Deus, entendemos isso, mas às vezes nós queremos impor a Deus as nossas vontades, não é? Diante de escolhas na nossa vida, entre fazer a minha vontade, ou seja, fazer aquilo que eu quero e fazer aquilo que Deus quer, o que realmente tem prioridade na hora da minha decisão, não é? Um texto da palavra de Deus nos diz que a vontade dele é boa, é perfeita, é agradável. Está lá em Romanos capítulo 12, no verso 2. A vontade, quando termina assim, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você crê na palavra de Deus, você tem a convicção de que o que Paulo está falando é verdadeiro. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Aquilo que é perfeito, meus queridos, não tem como melhorar, já é perfeito. E sendo agradável ainda é melhor, sendo bom e agradável ainda é melhor. Se a vontade de Deus é perfeita e a minha vontade não coincide com a dele, qual vontade tem que mudar? Pensemos. Sejamos lógicos, se a vontade de Deus é perfeita e não tem como melhorá-la, e a minha vontade não coincide com a vontade de Deus, qual é que tem que mudar? Pela lógica, se você for uma pessoa inteligente, eu acho que você vai dizer que tem que mudar a minha, porque se a dele é perfeita, a minha não é. Quando não é coincidente com a vontade de Deus, quem tem que mudar é a minha vontade. Mas às vezes nós não queremos fazer a vontade de Deus. Há algumas pessoas que têm a ideia assim que eu sou um filho de Deus, então ele tem que dar tudo que eu quero, né? Sabe, aquelas pessoas que dizem, eu sou um príncipe, afinal um príncipe tem que... Agora pense em Jesus, que também é filho de Deus e é por excelência o filho de Deus. Como é que Jesus esteve nesse mundo e se comportou neste mundo, não é? Então, é interessante que se você for lá na palavra de Deus, você vai ver que Jesus, ele diz lá em Mateus 20, não é? 20 e 28, tal como o Filho do Homem, é um título que Jesus chama para si, como filho de Deus, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Sabe, às vezes nós temos a imagem de que ser filho de Deus é ser como aquela criança que é o reizinho da casa, que Deus tem que fazer tudo o que eu quero para mim. Então nós desenvolvemos um raciocínio errado, porque nós não olhamos para o modelo de Jesus. O modelo de Jesus, você vai ver qual era a atitude de Jesus em relação à sua própria vida. Sabe que é interessante que Jesus declara, por exemplo, em João capítulo 6, no verso 38, ele diz assim: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. É interessante isso, porque às vezes nós dizemos que nós seguimos a Jesus, que Jesus é o nosso modelo, e se formos ver como é que Jesus atuava, ele dizia: eu não vim para fazer a minha vontade, não é? Nós somos cheios da nossa própria vontade, queremos impor a nossa própria vontade para as pessoas, queremos até impor a nossa vontade para Deus, e entramos em conflito com Ele. Jesus, sendo um filho amado de Deus, disse que Ele não desceu do céu para fazer a sua própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Por que é diferente conosco? E por que seria diferente? Sabe, e nem sempre fazer a vontade de Deus é o mais fácil. É por isso que às vezes nós queremos nos evadir e dizer assim: acho que Deus não percebeu bem, né? Acho que Deus não está a ver bem a minha situação, e nós queremos contra-argumentar com Deus, não é?
até sobre princípios claros da palavra de Deus, que Ele nos diz que somos orientados, mas é assim mesmo, as coisas já mudaram, Senhor, o contexto cultural já mudou e tal, sabe, nós somos cheios de argumentação para querer fazer aquilo que nós queremos. E há pessoas que têm a ousadia de, em desobediência à vontade de Deus, afirmar que aquilo que fazem e decidem fazer é da vontade de Deus. E eu acho isso extremamente ousado e perigoso, sabe? Então, eu fico imaginando que pessoas que usam a vontade de Deus como se ela tivesse tido realmente a boa percepção da vontade de Deus, e às vezes estão tendo uma leitura da realidade totalmente contrária à cosmovisão bíblica. É interessante isso, sabe? E o que eu penso é que nós devemos ter mais humildade quando usarmos a expressão "é da vontade de Deus". Você pode usar quando muito a expressão "é a minha compreensão de que isto é a vontade", é minha compreensão. Não responsabilize Deus por decisões e leituras erradas que você tem da realidade. Cuidado com isso. Nós devemos temer o nosso Deus. Sabe por quê? Fazer a vontade de Deus. Jesus sabia que Ele veio para fazer a vontade de Deus, mas Ele também teve lutas e conflitos. O que aconteceu lá no Getsêmani? Porque a vontade de Deus era que Jesus cumprisse o plano de salvação da humanidade. Isso culminou, como nós cantamos em muitos cânticos que foram cantados na abertura do culto, custou a morte de Jesus na cruz. E quando ele estava lá no jardim do Getsêmani, antes de ele se entregar para aqueles que iriam conduzi-lo à cruz, ele teve um conflito muito grande entre a sua vontade e a vontade do Pai. Ninguém quer ir para a cruz, meus queridos, ninguém quer morrer. Jesus era tão homem quanto nós. A boa cristologia, a boa doutrina sobre Cristo diz que ele era plenamente Deus, mas ele era plenamente homem. E sabe como Jesus venceu? Venceu como homem, um filho de Deus feito homem. E sabe que lá naquela agonia do Getsêmani, o que ele disse? Lucas 22, 42, ele disse: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Que cálice era esse? É o cálice da ira de Deus que recairia sobre todos nós pecadores. Jesus iria tomá-lo para nós, mas não seria fácil. Ele disse: se possível, não é? Se queres, passa de mim este cálice. E ele disse: contudo, não se faça a minha vontade. Não se faça mais a minha vontade, mas a tua. Esta é uma coisa difícil. Quando nós nos sujeitamos à vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, mas não significa que seja o mais fácil a fazer. Esse é um grande desafio. Sabe que Hebreus 5:8, eu vou ler para você, não precisa abrir. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Está falando de Jesus. Ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E sabe que às vezes a gente pensa que vida cristã não pode ter sofrimento. Vida cristã tem que ser tudo numa boa. Cuidado com esse pensamento. Às vezes nós temos verdadeiras lutas, e as lutas são internas muitas vezes, e elas são mais aguerridas e doloridas. E sabe que ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Jesus, para se tornar o autor da salvação, ele se sujeitou à vontade do Pai. Ele disse: não o que eu quero, mas o que tu queres. Porque o que tu queres é bom, é perfeito e agradável. Porque era o perfeito plano do Pai, que através da morte de Jesus, muitas pessoas, inclusive você e eu, chegássemos a ser salvos e perdoados. Isaías 53 diz que ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Sabe o que Jesus viu? Você e eu sendo justificados pelo seu sacrifício, pela sua sujeição à vontade do Pai. É muito difícil, às vezes, nos apercebermos da vontade de Deus. Às vezes, nós levamos algum tempo lutando para saber qual é a vontade de Deus. Veja só, por exemplo, Paulo, lá em Atos capítulo 16, uma história bastante conhecida de todos nós, quando ele tentou ir para a Bitínia, diz que o Espírito não permitiu. Ele tentou pregar o Evangelho na Ásia, e o Espírito de Jesus também não permitiu. E então ele diz assim: poxa, mas eu quero fazer algo que é bom,
eu quero cumprir a grande comissão, mas o lugar não era o correto. Às vezes queremos fazer o certo na hora errada e no lugar errado, não é? Por quê? Porque o plano de Deus é perfeito. Paulo não tinha se percebido do porquê que as portas estavam fechadas para ele na Bitínia e na Ásia, porquê que o Espírito de Jesus não lhe permitiu. A sua vontade era pregar na Bitínia e na Ásia, mas não era aquele lugar que Deus tinha para ele. Sabe, ele desceu a Troade, está lá em Atos 16, logo no início, ele desceu a Troade e à noite teve a visão do varão macedônio que dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Sabe o que ele fez? Exatamente isso. A equipa paulina concluiu que Deus estava a chamar para pregar o evangelho na Macedônia. A primeira cidade onde ele pregou foi a cidade de Filipos. Lá se converteu Lídia, lá ele foi preso, se converteu carcereiro, lá surgiu a igreja de Filipos. E se você tiver hábito de ler a Bíblia e já passou pelo livro de Filipenses, uma das cartas mais bonitas que Paulo escreveu, aquela igreja se tornou uma igreja missionária que lhe mandava ofertas e sustentava o trabalho missionário do apóstolo Paulo. Eu creio que quando ele escreveu a carta aos Filipenses, e ele menciona isso, ele se lembra desde os primeiros dias, sabe? E ele deve ter se lembrado do conflito que ele tinha entre o seu plano de pregar na Ásia e na Bitínia e o plano de Deus, que era perfeito, para ele ir à Macedônia e a Filipos. Sabe que ele deu graças a Deus, que bom que não deu certo aquilo que eu queria e deu certo aquilo que era da tua vontade, porque o teu plano é perfeito. A tua vontade é boa, perfeita e agradável. O que Paulo precisava era simplesmente adequar-se à vontade de Deus, sintonizado com ela, fazer o seu trabalho. Realmente, você tem que saber qual é a vontade de Deus. Às vezes você quer uma coisa que é até legítimo e certo, mas será que a pessoa certa quer? É o lugar certo, que é o momento adequado de Deus para a sua vida. Tudo que Deus faz tem um plano e um propósito. O que nós precisamos é estar sensíveis à voz de Deus, para realmente fazermos a sua vontade. Há um exemplo ao contrário no Antigo Testamento, que é o de Jonas. Deus disse claramente para ele: vai e prega para Nínive. Ele pegou o navio e foi para Tarsis. Totalmente oposto, não é? Eu espero que, como Jonas, você não precise cair na boca do peixe por muito tempo para aprender a fazer a vontade de Deus. Porque Deus teve que dizer assim: Jonas, não vai ser o que você quer, não. Você vai para a boca do peixe e dali ver se você aprende. E ele teve que ir a Nínive. Sabe que aconteceu um avivamento espiritual em Nínive? Os ninivitas daquela geração se converteram dos seus pecados e buscaram a Deus. Às vezes nós somos como Jonas, teimosos, e eu não quero fazer o que Deus quer. Eu não concordo com ele. E sofremos as penas da nossa teimosia e dureza de coração. Que não seja assim. E sabe, meus queridos, sempre é tempo. A Marta falou na hora da direção do culto, do louvor, sobre arrependimento. Sempre é tempo de nós pararmos para pensar: o que Deus quer, não é? O que Deus quer? Eu queria ir convosco, e muito rapidamente, para a parábola dos dois filhos, em Mateus 21, 28, se você não encontrou, eu leio para você. E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, chegando-se ao primeiro disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas esse respondeu: não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Fez a vontade do pai? Disseram: o segundo. Meus queridos, às vezes a gente até começa bem e depois acaba voltando para trás. Aquele filho que o pai falou assim: filho, hoje vai trabalhar para a vinha. Ele disse: eu vou. Mas na hora do vamos ver, não foi. Para outro, ele diz assim: filho, vai trabalhar na vinha. Ele disse: eu não quero. Mas sabe, depois ele pensou, refletiu, disse assim: quer saber? Eu vou obedecer. Queria que hoje você pensasse assim:
não honrasse a Deus só com a música bonita que você canta, não desse só aquelas promessas vazias e ocas, não é? Eu sei que quando as pessoas vêm para se tornar membro da PIB do Porto, nós entrevistamos, nós apresentamos para a Assembleia, nós chamamos aquela pessoa diante de toda a congregação ali, dizendo assim, você vai assumir a responsabilidade. O nosso irmão diácono faz aquela pergunta que ele sempre faz e é apropriado fazer, até quando esse compromisso que assumes? A pessoa diz, não, é para toda a vida, e você lê o pacto, aí eu li o pacto, você se compromete à manutenção do culto, sim, eu me comprometo, e todos então votam e recebem, é uma alegria. Depois de alguns domingos a pessoa desaparece, nem ao culto vem. O que é isso? Ele disse que iria para vir a trabalhar, mas não foi. Algumas pessoas são tão resistentes, depois arrependidos, chegam aos pés de Jesus e falam assim, eu quero te seguir, eu quero te obedecer, Senhor, quero fazer a tua vontade. Qual deles realmente faz a vontade do Pai? É aquele que coloca a vontade na prática. Sabe, às vezes nós achamos que nós somos senhores da nossa vida, afinal Deus nos deu liberdade de escolha, é verdade, mas às vezes escolhemos mal. Por quê? Porque escolhemos segundo o nosso coração velho. Às vezes não queremos alinhar com a vontade de Deus, às vezes pensamos que nós é que sabemos, nós é que temos as rédeas das coisas. Quero ir para Provérbios 14, que diz uma coisa muito curiosa, 14 e 12, antes de terminar. 14 e 12 de Provérbios, anota isso até se quiser sublinhar. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo, ou ao fim, ao cabo dá em caminhos de morte. Sabe quando você pensa assim, eu estou indo bem, estou indo na direção certa, e tem um abismo lá na frente? Há caminhos que ao homem parece direito, mas sabe, Deus conhece onde dá os caminhos. Ele é um Deus eterno, soberano, Ele sabe o amanhã, Ele sabe quem são as pessoas com quem você se relaciona, Ele sabe os negócios para onde você entra, pessoas com quem você faz associação, Ele sabe a pessoa com quem você quer namorar, Ele sabe o emprego que você quer ter, e às vezes não é a pessoa certa, nem o lugar certo, mas Ele sabe. Ele sabe que se você for por aquela direção, pode ser que você vai entrar num casamento fracassado, de conflitos e coisas assim. Ele sabe que se você entrar naquele negócio, você pode ter prejuízos 1000. Mas você acha que sabe, mas não sabe. Deus é que sabe. E às vezes Ele chama você à razão, porque Ele quer te proteger. Mas eu é que sei, Senhor. Eu é que sei o que quero. Seja humilde. Há caminhos que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Porque o Senhor sabe o que é bom, perfeito e agradável para a sua vida. E o plano de Deus a vontade é boa, é perfeita e agradável. Entre a sua vontade e a de Deus, se a vontade dele é perfeita, se a sua não coincide com a dele, quem tem que mudar não é Deus. Não tente mudar Deus, Ele é perfeito, Ele não muda. Quem tem que mudar é o seu coração. Então, arrependido como aquele filho que não queria ir, diga, Senhor, eu vou fazer a tua vontade, e que a tua bênção venha sobre mim, que você e eu, neste ano 2022, entre fazer a minha vontade e a vontade de Deus, eu diga, Senhor, a sua é a melhor, eu quero obedecer pela fé. Pode ser sofrido, pode ser dorido, mas os resultados vão te glorificar, e vai ser uma bênção na minha vida e na vida das pessoas com as quais eu convivo. Que seja assim para si, que seja assim para mim, que seja assim para a igreja de Jesus, porque devemos estar comprometidos em fazer unicamente a vontade de Deus, porque ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, e nós todos vamos receber os benefícios de estar no centro da vontade de Deus. Que Deus te abençoe. Nós vamos terminar rogando as bênçãos de Deus, cantando, vem derrama paz, vem derrama bênção sobre este povo que se chama povo teu. Vou pedir para a Marta nos ajudar e todos nos colocarmos de pé antes de nos despedirmos.